Muito bom dia para você ligado na CBF TV. Falamos ao vivo do auditório da sede da Confederação Brasileira de Futebol, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Eu sou o Marcos Paulo Rebelo e dentro de instantes, às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, pelo horário de Brasília, começa o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2017. Seu time se classificou? Diz aí nos comentários, participa aí da nossa transmissão ao vivo. Você já acompanha imagens da taça, bela taça da Copa do Brasil, muito disputada pelos clubes. Bem, Santos, Botafogo, Flamengo, Atlético Paranaense, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro seguem vivos na competição. E daqui a pouquinho a gente fica sabendo quem enfrenta quem. É a luta aí pelo título da competição mais democrática do país e você vai participando com a gente através do nosso Facebook, também através das nossas redes sociais. Já conhece o nosso Twitter, o nosso Instagram, é o @CBF_futebol. Curte a nossa página no Facebook, que é facebook.com/CBF, e também não deixa de se inscrever no nosso YouTube, youtube.com/CBF. Eu já estou me posicionando aqui para poder acompanhar a participação da galera através do nosso Facebook, pessoal comentando através da nossa participação. Essa transmissão também está disponível no site da Confederação Brasileira de Futebol, cbf.com.br. Por falar em transmissão, tem muita coisa boa vindo aí pela frente. Já, no decorrer da transmissão, a gente comenta, fala um pouquinho mais, até porque teremos jogo da seleção brasileira, teremos Brasil e Argentina, depois Brasil e Austrália, e também teremos a seleção brasileira feminina em campo. Pois é, teremos transmissão no site da CBF, cbf.com.br. Daqui a pouquinho, 11 horas, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2017. Você acompanha imagens aí agora do auditório, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, o pessoal se localizando, jornalistas se posicionando, preparando ali também as entradas ao vivo, né, as emissoras de televisão, os jornalistas de texto também já posicionados, o pessoal aproveita esse início, né, esse momento inicial também para trocar uma ideia, conversar um pouco sobre a competição, conversar também sobre o trabalho, aproveita o coffee break ali fora, né, o pessoal já chega... Fica alimentado. O Luiz Roberto, que você vê na imagem, né? O narrador Luiz Roberto, o apresentador, ele já está acertando os últimos detalhes, ele será o apresentador do evento hoje. E daqui a pouquinho, na tela da CBF TV, você confere isso tudo. Aproveita aí para seguir nossas redes sociais, porque por lá você fica por dentro de tudo que acontece com a seleção brasileira, a base da nossa seleção, a seleção feminina, as competições que seu time joga, como o Campeonato Brasileiro, a Copa Continental do Brasil. O pessoal participando aqui com a gente. Para acompanhar é muito fácil. Você aproveita, curte aí através do nosso facebook.com/CBF. Até o Luiz Roberto aproveitou para dar aquela tietada ali na taça da Copa do Brasil, desejada taça da Copa do Brasil. Tem gente aqui apostando em vários jogos aqui durante os comentários, hein? É o caso do João Vitor da Hungria Neves. Ele está falando Flamengo Cruzeiro ou Flamengo Palmeiras. O Ian Ferola também está falando aqui, Flamengo e Botafogo, por favor. Marcelo Benjamin Oliveira tá mandando um alô aqui pra gente. O Diego Messias tá brincando com o Palmeiras. O Gabriel Guido, Mengo, ele tá falando do Vinícius Júnior. O Carlos Meioas tá falando, brincando com a eliminação do Vasco da Gama. Pois é, a provocação entre os torcedores aqui durante a nossa transmissão. Vai participando com a gente. Não esquece também da nossa hashtag Copa do Brasil. Vai participando com a gente aí através dos nossos comentários, mandando um abraço aí para o Juan Silva, que está apostando em Santos e Palmeiras, o Léo Passos, que está pensando em Santos e Atlético Mineiro, o Eduardo Cruz, o Eric Alves, que está torcendo para o Atlético Mineiro, ele grita galo aqui, o Diego Couto. Muito obrigado aí pela participação de vocês. A Juliana Benevides também está acreditando em Palmeiras e Flamengo. Vamos ver o pessoal aí que está apostando, fazendo as apostas para esse sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2017. Bem, e sempre que rolar uma transmissão ao vivo, você fica sabendo através das nossas redes e também consegue visualizar tudo através do nosso site oficial. Por falar nisso, nessa sexta-feira tem jogo da seleção comandada pelo técnico Tite. E você confere Brasil e Argentina ao vivo no site cbf.com.br. Já adianto para você aí, hein?
tem muita novidade, tem conteúdo exclusivo, participações ilustríssimas nessa transmissão. A seleção entra em campo contra a Argentina às 7 da manhã, no horário de Brasília, já que o jogo acontece lá do outro lado do mundo, na Austrália. Mas vale acordar cedo, em 20 minutos antes, a CBF TV já estará passando aí todas as informações da partida e todos os detalhes. A seleção brasileira, alguns jogadores já chegaram à Austrália, onde será a partida, e você confere tudo através da CBF TV. Não deixa de se inscrever no youtube.com/CBF. Aí você recebe a notificação do vídeo que acabou de subir e também através do site cbf.com.br. Por falar em jogo ao vivo, no sábado, que é no dia seguinte, a seleção feminina encara a Espanha. Esse duelo amistoso você também confere através do nosso site, no caso, às 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, seleção brasileira feminina, Marta e companhia. Você confere na tela da CBF TV. Você já pode ir participando com a gente. O Adriano Tavares está aqui falando avante palestra, torcendo para o Palmeiras. O Hélio Castro está provocando o Palmeiras. O Jonas Costa. O Manuel Ronald também está aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Conceição está mandando aqui, PJ. Bom dia para você também. Daqui a pouquinho, 11 horas, já até passamos de 11 horas, Já são 11 horas e 2 minutos. A qualquer momento pode começar o sorteio de confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2017. Lembrando que esse sorteio inicial acontece para definir os confrontos e depois, meio-dia, em uma nova transmissão aqui da CBF TV, você fica sabendo quem joga em casa no primeiro jogo, quem joga em casa no segundo. Os mandos de campo você fica na segunda. Olha quem está ligado aí na CBF TV, é o Luiz Roberto. O Luiz Roberto está ali ligado na CBF TV, ali através de celular, se concentrando para daqui a pouco começar o sorteio, a apresentação do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2017. Tem um favorito? Fala aí, fala sobre o seu time, manda um alô, porque já vai começar o sorteio. Olha lá, o Luiz Roberto já se posicionou. Bem-vindos ao sorteio das quartas de final da nossa Copa do Brasil. Eu acho que talvez desses sorteios todos que a gente tem feito aqui na CBF, a gente viva hoje talvez assim o bate-coração mais poderoso dos últimos tempos. São 17 títulos em jogo a partir de agora. 17, O Grêmio, que tem 5 títulos, é o maior campeão, o atual e maior campeão. O Cruzeiro, que tem 4, o Palmeiras e o Flamengo, que tem 3. O Santos e o Atlético Mineiro com um título, e Botafogo e Atlético Paranaense, 2 dos grandes do futebol brasileiro que ainda não beliscaram, conquistaram, sentiram o sabor da conquista da Copa do Brasil, com outros que ficaram pelo caminho, como é o caso do São Paulo, que também é mais um grande que não conquistou essa competição, que a cada ano que passa vai ganhando ainda mais o coração dos brasileiros, não só pela sua importância, mas pela sua evolução, pelo seu charme, pela sua força mesmo, como disputa técnica e como mata-mata, aqueles jogos eliminatórios que mexem com o coração, com o imaginário de todos nós. É tudo muito simples, nós vamos ter 2 etapas, já o Manuel Flores vai explicar direitinho todo o critério técnico desse sorteio, que será feito em 2 etapas, Primeiro os confrontos e depois o mando de campo e também os critérios do mando de campo. Existem outros fatores importantes envolvidos, porque existem competições paralelas, mas a verdade é que é sempre bom tê-los aqui, os presidentes dos clubes, colegas, companheiros jornalistas, você em todo o Brasil acompanhando pela internet, pelas televisões. Vamos fazer o bate-coração a partir de agora, e para a gente entrar no clima, momentos dos classificados, os grandes times brasileiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil 2017. Vamos acompanhar. Aos 40 minutos. E lá dentro! E com uma finalização com requintes de crueldade do camisa 9 do Glorioso.
Ariel. Trabalha atrás com a perna esquerda, levantou! Entre nós, isso aí é um golaço! A torcida do Palmeiras levanta para comemorar o gol, que é de classificação. Garantindo vaga nas quartas de final. 3, Paysandu 1. Haja fôlego mesmo, né? O objeto de desejo cá está. Aliás, a Copa do Brasil é lindíssima, diga-se de passagem. E eu chamo o Manuel Flores agora para explicar para a gente a dinâmica do sorteio, como que vai acontecer, quais os critérios do sorteio. Nosso diretor de competições, por favor, Manuel. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos, aqueles que nos assistem de casa, aqueles presentes aqui. Agradecer a presença dos presidentes dos clubes, federações, representantes e da imprensa, obviamente, que vem engrandecer o nosso evento. Luiz, que realmente é o que você falou. É um momento decisivo, é quando você define os confrontos dessa que é uma fase aguda na competição. E a gente vê aí grandes forças do nosso futebol. Parabenizamos essas grandes equipes, como também aqueles que participaram da Copa do Brasil até aqui. Em nome do nosso presidente, Marco Paulo Del Nero, a gente, como disse, dá as boas-vindas a todos vocês. E, como de praxe, é nosso papel aqui, fundamental, explicar o porquê desse sorteio, né? O porquê no regulamento desse sorteio. Ele atende ao que está disposto no artigo 9 do regulamento específico da competição, né? Em seu parágrafo 7º, que diz o seguinte, que para a sexta fase, quartas de final, haverá um novo sorteio público para a definição dos confrontos, com os 8 clubes formando o bloco C, vídeo anexo do regulamento, isso aqui é um texto de regulamento, sendo que cada clube poderá enfrentar qualquer um dos demais 7 classificados na fase anterior, ou seja, mistura todo mundo e sorteia, e é isso que a gente vai ver daqui a pouco, Luiz, acontecer aqui. Na parte da tarde, que é ao meio-dia mais precisamente, como a gente costuma fazer, há o sorteio da definição dos mandos de campo. Essa interrupção, essa pequena pausa decorre do fato de que precisamos de um pequeno tempo para poder ver, após o resultado dos confrontos, como é que serão essas distribuições de mando, levando fatores como segurança, fatores comerciais de TV também em consideração para essa definição, né? Ou seja, um clube jogando em casa, outro jogando fora da mesma cidade, por aí vai. Por isso a gente precisa desse pequeno tempo para fazer esse ajuste. Isso ocorrerá ao meio-dia e está previsto no artigo 14 também do mesmo regulamento, no parágrafo 3º, que fala para as demais fases, né? Está toda a primeira e da segunda lá atrás. Os mandos de campo serão conhecidos através de sorteio público a ser realizado pela DCO, Diretoria de Competições, não sendo permitido acordo entre clubes para a não realização do sorteio. Pronto, cumprimos a nossa parte protocolar, nossa parte regulamentar. Vamos ao sorteio propriamente dito. Teremos um vídeo aqui, Luiz, agora é com você. Obrigado e boa sorte a todos. Vamos nós. Então vamos ao vídeo explicativo, né? Como é que vai acontecer a dinâmica do sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos lá. No sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa Continental do Brasil, estão os 8 clubes classificados das oitavas de final da competição: Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos. Neste sorteio será utilizado apenas um pote.
Neste pote estarão 8 bolas, com os nomes das equipes que farão os 4 jogos das quartas de final. Os 4 primeiros clubes sorteados serão distribuídos entre os jogos 1, 2, 3 e 4. Em seguida, serão sorteados os próximos 4 clubes, respeitando a ordem dos jogos. Estarão assim definidos os confrontos das quartas de final e o caminho até a final da Copa Continental do Brasil. Copa Continental do Brasil, a maior competição de clubes do país. Tá chegando a hora. Bom, a gente vai poder ter clássico estadual no Rio, em São Paulo e em Minas. E isso a gente vai saber já a partir de agora, né? E lembrando mais uma vez, o mando de campo é a partir do meio-dia. Agora a ordem ali dos jogos não significa o mando de campo, porque existem outros problemas que têm que ser equacionados, que depois a gente vai explicar direitinho. Então vamos começar. Vou chamar a Melina Torres para ajudar a gente com as bolinhas mágicas, para a gente começar com... Tudo bem, Melina? Bem-vinda. Vamos lá então, gente? Todo mundo preparado? Primeira bolinha, vamos lá. Qual será o primeiro time que vai abrir a chave 1 da nossa Copa do Brasil? Primeiro time é o Atlético Mineiro, por ordem alfabética, né? Vamos botar o Galo lá, o Galo Mineiro, campeão da Copa do Brasil há 2 anos, abrindo a nossa chave 1. Agora a gente vai sortear o segundo time que vai abrir a chave 2. Vamos lá com a Melina, para a gente saber qual vai ser o time. Se sair o Cruzeiro, por exemplo, a gente não teria Clássico Mineiro nas quartas de final. O time que vai para a chave 2 é o Atlético Paranaense. Seguimos por ordem alfabética, que coincidência, né? O Furacão vai lá abrindo a chave 2. Mais uma? Então vamos lá, Melina. Próximo time que vai abrir a chave 3. É o Flamengo. O Flamengo na chave 3. E agora vamos então para o quarto time. Para o time que vai abrir o quarto confronto das quartas de final da Copa do Brasil. E esse time é o Palmeiras, o atual campeão brasileiro nas quartas de final da Copa do Brasil, abrindo a chave 4. Então, a situação que nós temos aí é a seguinte: os clássicos estaduais ainda podem ocorrer, todos eles. Todos eles. As torcidas de Minas, do Rio, de São Paulo na expectativa. Atlético Paranaense está lá na chave 2. Vamos lá. Vamos agora conhecer o primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Melina já está abrindo a bolinha que traz o nome do time que vai enfrentar o Atlético Mineiro. E esse time é o Botafogo. Atlético Mineiro e Botafogo. Primeiro confronto definido das quartas da Copa do Brasil. Não é mando de campo, hein? Mando de campo é daqui a pouco, meio-dia. Vamos lá, Melina, próximo confronto. É o que vai enfrentar o Atlético Paranaense. O clube que enfrentará o Furacão será o Grêmio. Será o Grêmio. Portanto, Atlético Paranaense e Grêmio, Atlético Mineiro e Botafogo. Vamos conhecer o adversário do Flamengo. Santos ou Cruzeiro? Santos ou Cruzeiro? Vamos lá. O Flamengo enfrentará, nas quartas de final da Copa do Brasil, o Santos. Flamengo e Santos, que já fizeram uma final de Campeonato Brasileiro em 1983, se enfrentam nas quartas de final. Então, para cumprir o protocolo, vamos abrir a bolinha que traz o nome do Cruzeiro, que vai fechar, portanto, o nosso emparelhamento aí das quartas de final. Lá está o nome do Cruzeiro. O Cruzeiro vai na chave 4, Palmeiras e Cruzeiro, um tricampeão e um tetracampeão. São 17 títulos, recapitulando então os confrontos: Atlético Mineiro e Botafogo,
Atlético Paranaense e Grêmio, Flamengo e Santos e Palmeiras e Cruzeiro são jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, meio-dia, ou seja, já, a gente volta e vamos definir em sorteio. Aí é um sorteio que terá critérios específicos que serão explicados pelo Manuel Flores daqui a pouco. Quem joga primeiro em casa e quem vai decidir no seu estádio a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Recapitulando então, Atlético Mineiro e Botafogo, Atlético Paranaense e Grêmio. Aí na chave 3, Flamengo e Santos. E na chave 4, Palmeiras e Cruzeiro. Estes são os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Já estaremos de volta com o mando de campo e com as considerações finais sobre essa etapa que envolve gigantes do futebol brasileiro. Está num clima espetacular, 17 títulos, grandes torcidas, grandes estádios, grandes confrontos. Nós voltamos já. Tá aí, portanto, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2017. Atlético Mineiro enfrentando o Botafogo, o Atlético Paranaense encarando o Grêmio, o Flamengo pega o Santos e o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. A ordem dos jogos, né, ida e volta, você confere daqui a pouco no sorteio de meio-dia. Meio-dia a gente abre uma nova transmissão através do site cbf.com.br e também através do Facebook oficial da Confederação Brasileira de Futebol. E você fica sabendo quem joga na casa de quem no primeiro e no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Mandando um alô para a galera que participou com a gente, o Daniel Vieira, a Maria Clara Assunção, o Douglas Ferreira, o Moisés dos Santos, que está falando vamos Flamengo, o Rodrigo Diniz, que está torcendo para o Botafogo, igual o Rodrigo Ávila, o Francisco Nandim de Paula, que está aqui também participando com a gente, Giovanni Costas. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Daqui a pouquinho, então, meio-dia, a gente volta. Agradecendo aí a equipe da CBF TV pela transmissão, Guilherme Pessoa, Roberto Luiz, Leandro Lopes, Nando Rodrigues, Felipe Moreno e Gustavo Castilho, hoje na transmissão aqui comigo, eu, Marcos Paulo Rebelo. Então, daqui a pouquinho, meio-dia, a gente volta com uma nova transmissão, agora falando dos jogos de ida e volta das quartas de final da Copa do Brasil 2017. Quem enfrenta quem? Quem joga primeiro na casa de quem? Quem decide em casa? Daqui a pouquinho, meio-dia, você confere. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.